Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós começamos então mais essa jornada de casais, a 21ª, não, estou brincando, isso é a quarta, quinta, talvez. Bom, com relação aos pais que trouxeram filhos, não se preocupar tanto com os filhos chorando. Preocupar se as moças começarem a chorar. Aí sim. Bom, então procurar manter a tranquilidade. Bem, nós vamos então, como eu falei, começar tratando da amizade com uma aplicação ao casamento. Depois serão 2 conferências sobre teologia do corpo, vendo os princípios, que estão por trás disso, sua aplicação e as questões relevantes a isso. E finalmente nós vamos concluir as conferências com o exemplo da educação na família de Santa Teresinha, na família Martin, que é um exemplo consolador, como nós veremos, às vezes talvez um pouco diferente do que se imagina na família de Santa Teresinha, mas é um pouco, é o último tema nosso, então não vamos antecipar tanto. Um dos objetivos também da jornada é fortalecer os laços, ou criar laços mesmo de amizades, de boas amizades. Vai servir, claro, principalmente para o casamento aqui, a nossa exposição, mas serve também para as amizades em geral. Então essa jornada também é para isso. Bom, então comecemos de verdade. Bem, eu já tratei desse tema uma outra vez, inclusive de forma mais precisa, mais prolongada. Já fiz alusão a ele com muita frequência no que diz respeito ao casamento, ou mesmo na preparação para o casamento, mas eu acho que é relevante voltar a isso. As coisas fundamentais é sempre preciso voltar e considerá-las. E a nossa inteligência, ao contrário dos nossos sentidos, reconhece o valor de uma coisa toda vez que a vê, que a estuda, que a considera. Então a gente deve procurar se aprofundar também cada vez mais nesse tema, entendê-lo cada vez melhor, para procurar praticá-lo também cada vez melhor. Então a repetição não é inútil. Eu tomo isso mesmo dos evangelhos, são 4 evangelhos, sobretudo nos 3 sinóticos, São Mateus, São Marcos e São Lucas. Tem bastante coisa repetida, semelhante. Claro que tem aí também um outro propósito de credibilidade, que mostrar por essa abundância de relatos que aquilo que ocorreu é realmente verdadeiro, histórico, mas é também para gravar melhor nas nossas inteligências o ensinamento, o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos imitá-lo. Então uma certa repetição não é inútil, ao contrário, é benéfica. Bem, então nós vamos nos basear, como diz aqui o nosso subtítulo, em Aristóteles e em São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, que vai fazer um comentário à Ética Nicômaco de Aristóteles, que alguns podem até chamar de Santo Aristóteles, alguns chamam do Quinto Evangelista. Bom, evidentemente que tem problemas em Aristóteles, mas a filosofia dele, meramente com a razão, é realmente baseada na realidade, portanto, muito verdadeira, na maioria dos seus elementos. Bem, então nós vamos ver a amizade segundo Aristóteles e São Tomás,
e aplicar isso ao casamento, né? Nós vamos falar da amizade em geral, já podem ir aplicando ao casamento de maneira própria, né? Por vocês mesmos ao longo da exposição, e depois nós vamos tratar especificamente alguns pontos no casamento. Bem, a primeira questão é tratar da amizade no momento como esse em que nós vivemos, né? Que tem tantas catástrofes, eu digo catástrofes naturais, né? Naturais que eu digo contra a lei natural, morais, quer dizer, catástrofes morais. Então, aborto, né? Homossexualismo, ideologia de gênero, né? Dissolução completa ou quase da família. Então pode parecer algo supérfluo tratar da amizade, né? Porque você pode estar querendo falar de amizade, isso aí tem pouca importância, né? Na verdade não, a amizade é fundamental para a santidade, né? Que é o nosso objetivo aqui na Terra. Vale a pena ler todos os capítulos no livro Filoteia sobre a amizade, parte 3 e a partir do capítulo 19. Então, São Vicente vai falar da amizade, das boas amizades, do problema das amizades ruins, como evitá-los, etc. Então, é bem proveitoso, né? A amizade é fundamental para a santidade que é o nosso objetivo aqui na Terra. De fato, para a gente poder vencer o combate espiritual, é preciso ter amigos. Sem bons amigos, sobretudo na situação atual, em que praticamente tudo é hostil à verdadeira religião, então, sem bons amigos, nós vamos desanimar, vamos nos deixar levar pelo mundo. Então, é necessário ter bons, verdadeiros amigos, à medida em que isso é possível. Então, nosso objetivo é saber o que é a verdadeira amizade, a fim de termos bons amigos. E, evidentemente, a primeira amizade que deve existir é entre marido e esposa, né? E a amizade mais fundamental para a salvação eterna, né? A que mais pode ajudar efetivamente os esposos a alcançarem o céu. Então, nós vamos ver, né, as características, os traços de uma verdadeira amizade para que possam aplicar no casamento de vocês, presente ou futuro, né? Temos também aqui alguns noivos. Então, nosso objetivo é esse. Os bons amigos nos ajudam muito na vida espiritual. Imagine então se esse amigo verdadeiro é o marido ou a esposa. Inclusive, para a gente ter importância, né, da amizade, a caridade é um tipo de amizade, né? A amizade é o amor mais perfeito que existe. É o tipo de amor mais perfeito que existe. A caridade é uma amizade. Deus é nosso primeiro amigo. Pode parecer uma frase assim pueril, né? Boba e muito familiar. E de fato eu preciso ter um pouco de cuidado. Mas é isso, né? Deus nos ama com um amor de amizade, querendo nos levar à amizade com Ele, se estamos em pecado, né, mortal. São Tomás, com efeito, define a caridade como certa amizade entre Deus e o homem, né? E o pecado mortal, um dos modos de descrevê-lo é justamente esse: o pecado mortal nos faz inimigos de Deus, né? Tira a caridade, tira a graça, a vida santificante. Então, isso aqui já nos dá, eu quis falar disso também, isso aqui nos dá já a dimensão da grandeza da amizade, né? A caridade é uma amizade. O amor nosso por Deus, o amor de Deus por nós, é um tipo de amizade, né? Bem, retomemos o princípio, né? Para a gente poder entender bem a amizade e a sua
necessidade, quando eu digo necessidade, não é uma necessidade absoluta, mas uma necessidade moral. É muito difícil nós sermos santos, chegarmos ao céu sem boas amizades. Então, retomemos o princípio de que o homem é um ser social por natureza. Uma coisa também que a gente não cansa de repetir, um princípio muito importante em vários aspectos, por exemplo, na questão da realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o homem é social por natureza. Deus o criou tal que ele precisa de outros homens para prover de modo adequado a sua subsistência. Para o estritamente necessário, basta a família. Né? O que é esse estritamente necessário? Geração, nutrição e ao menos o básico da educação. Mas para viver de modo mais perfeito, precisa de outras famílias. E essa união das famílias é a sociedade civil. Né? Com essa união, né, de famílias, então, que vivem cooperando umas com as outras, o homem pode gozar de mais bens corporais e também mais bens morais, espirituais. Né? Auxiliados, né, uns pelos outros, cada um pode, por mais tempo, se entregar à oração, à consideração das verdades eternas, por exemplo. Né? Inclusive, a própria filosofia, né, na ordem natural, vai se desenvolver quando a sociedade atinge um nível em que algumas pessoas, ao menos, podem, né, se dedicar a isso, né, a considerar a verdade. Né? Bem, então, auxiliados uns pelos outros, cada um pode, por mais tempo, se entregar à oração, à consideração das verdades eternas. Então, a sociedade deriva da natureza do homem e permite que ele viva de modo perfeito, o mais perfeito. Bem, então é importante compreender essa natureza social do homem. Né? Bem, dentro da sociedade, então, o homem mantém relações com outras pessoas. Né? Relações de trabalho, de educação, de lazer, de comércio, também de amizade. A amizade, é preciso entender, vem da eleição da pessoa. A pessoa escolhe o princípio de quem quer ser amigo. Ninguém é amigo de outro por acaso. Porque a gente vai ver, a amizade exige certos atos que são voluntários. Então você não se torna amigo de alguém por acaso. Né? É uma eleição. Né? Então escolhe de quem quer ser amigo com base no que a gente vai ver precisamente. Né? Então, bom, no casamento, né, se escolhe de quem vai querer ser amigo, de uma amizade sublime, né, que é o amor conjugal. Então se escolhe de quem quer ser amigo para o resto da vida. Agora, bom, nós vamos ver o que é amigo, né? Que é também uma palavra, uma noção bem deturpada, né? Então, não é algo já predeterminado ao acaso, mas escolhido. Eu quero ser amigo de tal pessoa. E no matrimônio isso é muito claro, né? Bem, então, para que a gente possa falar de amizade, alguns elementos são indispensáveis. O primeiro elemento, às vezes os slides servem de teste de vista também. Né? Bem, a comunicação, então, o primeiro elemento indispensável para a amizade é a comunicação de um bem comum entre os amigos. Para haver amizade, precisa ter um bem em comum entre os amigos. Um bem que eles se partilham, né, que eles favorecem um ao outro de algum modo. Esse bem pode ser a pescaria, pode ser,
sei lá, interesse por carros, pode ser pizza, futebol, virtude. Bom, a gente já vê que tem amizades aí bem distintas, né? Bom, este bem em comum entre os amigos pode ser um dos 3 tipos de bem que existem. Nós temos 3 tipos de bem. O primeiro é o bem honesto, que é o bem da virtude. É um bem segundo a razão iluminada pela fé. É um bem da nossa parte superior, né? Segundo a nossa inteligência. Então, é o bem da virtude. Depois nós podemos ter um segundo bem, que é o bem deleitável, que é prazeroso aos sentidos ou às paixões, que pode ser contrário à razão e à fé. Então, pode ser um bem deleitável, por exemplo, a pizza, que é algo prazeroso aos sentidos, às paixões, aos apetites, mas pode ser contrário à razão e à fé, né? Posso cair na gula e etc. Então, um bem deleitável. Depois, um bem, ele pode ser útil, quer dizer, é um bem que serve como meio para alcançar um outro bem. Então, a amizade pode ser baseada nesses 3 bens. Pode ser baseada na virtude. Então, a amizade em que o bem comum, bem comunicado entre os amigos é a virtude. Se busca por outra virtude. Pode ser um bem deleitável. Se busca, né, mutuamente entre os amigos um bem deleitável, né, um bem prazeroso. A pizza, um vinho, pescaria, etc. Ou pode ser um bem útil. Então eu busco, né, com essa amizade, um outro bem que pode me ser útil, né? Eu tenho uma amizade com uma pessoa que me ajuda nos meus investimentos. Então, é um bem útil, né? Bom. Então, o primeiro elemento de uma amizade é isso, a comunicação de um bem comum entre os amigos, né? Eu vou avançar um pouco aqui para ficar um pouco melhor. Então, a amizade pode ser dividida conforme a natureza do bem que é comunicado entre os amigos. Uma amizade honesta ou virtuosa, que é baseada na virtude, isto é, num bem segundo a razão, para que se adquira a virtude, para que se permaneça na virtude, para que se progrida na virtude. Pode ser uma amizade deleitável, baseada naquilo que é prazeroso, né, às paixões, aos sentidos, ou útil, uma amizade para que a gente alcance um outro bem. A amizade baseada nos prazeres sensíveis ou na utilidade é uma amizade imperfeita. Na verdade, estritamente falando, não se trata de amizade. A amizade verdadeira, amizade em sentido estrito, é aquela que se baseia na virtude. Porque nessas amizades, né, baseadas nos prazeres sensíveis ou na utilidade, o que se procura é o próprio bem, deleitável ou útil, e não, primeiramente, o bem do amigo. Nós vamos ver logo em seguida que uma das características da amizade é desejar o bem do amigo em primeiro lugar. Então, nessas amizades, né, deleitáveis ou úteis, o que se procura é o próprio bem, e não primeiramente o bem do amigo. Nessas amizades, o bem do amigo é desejado somente na medida em que o amigo é útil para mim, ou na medida em que ele me proporciona um bem deleitável, um bem prazeroso. Então, não se deseja o bem segundo a razão para o outro. Aí nós voltamos aos elementos indispensáveis da amizade.
Então, primeiro, que a gente viu, a comunicação de um bem comum entre os amigos. Para que haja verdadeira amizade, esse bem tem que ser o bem honesto, o bem da virtude. Não é? Bem, o segundo elemento indispensável é que se queira o bem do amigo. Não é? Se queira o bem do amigo, inclusive, né, em certo aspecto, antes do próprio bem. Então, essa amizade é mais... nessa amizade eu desejo mais o bem do amigo do que o meu próprio bem. Eu me oriento mais para o bem do outro do que para o meu próprio bem. Então, eu me oriento mais para que o outro possa adquirir a virtude do que para que eu possa me satisfazer, né, com a utilidade ou com algum tipo de deleite. Então, esse é o segundo elemento de uma amizade, que se queira o bem do amigo. Em seguida, terceiro elemento, que haja um amor, querer bem, né? Quando a gente fala amor, é um ato da vontade, né? Não é um amor sensível, mas um ato da vontade, querer bem. Então é preciso que haja um amor, um querer bem recíproco, chamado redamatio, né? Então, o amor mútuo. Que haja um amor recíproco. Então não existe eu ser amigo de tal pessoa e ela não ser minha amiga. Propriamente não é uma amizade isso daí. Preciso que se queira o bem do amigo, que esse querer bem, esse amor seja recíproco. Não basta um lado só. Quarto elemento, é preciso que o querer bem recíproco seja manifesto, que seja conhecido e mostrado por ambas as partes. Então não existe amizade platônica, desconhecida. Tem que ser conhecida, né, de ambas as partes, manifestada. Mostrada, né, ou mostrado esse amor por obras, em primeiro lugar. Né? Essa demonstração desse amor varia, evidentemente, segundo o tipo de amizade. Né? Nós veremos em seguida também alguns tipos, ainda que brevemente, de amizade. Então, esses 4 elementos essenciais que a gente já pode vislumbrar um pouco como aplicá-los ao próprio matrimônio. Né? Então, qual é o bem principal que deve ser comunicado, estar em comum no casal? O bem da virtude. Que se queira o bem do outro, da virtude, né, em primeiro lugar. Que não se busque a própria deleitação, a própria utilidade, pura e simplesmente no casamento. Que esse amor seja recíproco e manifesto. Bem. Bom, exemplos, né, de algumas amizades aparentes. Quer dizer, amizades baseadas em bens deleitáveis ou úteis. Né? Por exemplo, a amizade dos amigos, né, que saem de noite, na escola, na faculdade. Uma amizade baseada na deleitação, inclusive mais própria aos jovens, né, que normalmente não regulam suas paixões pela razão. Os jovens acham que isso é amizade, né? Aí chega lá no final do primeiro grau, ensino fundamental hoje, aí canta Amigos para Sempre, não sei o quê, depois nunca mais vê na vida, né? Praticamente. Bem, e aí... Bom, enquanto aquelas pessoas me proporcionam a possibilidade de sair, de me divertir, satisfazendo minhas inclinações desordenadas, então elas são minhas amigas. Né? Se alguma deixar de ir e eu quero continuar indo, então ela já não vai ser mais minha amiga, essa amizade vai desaparecer facilmente. Né? Se elas não mais me proporcionam, nem favorecem, né, esses bens deleitáveis, ela deixa de ser minha amiga. Né? Se a amizade se baseia na pizza, o outro criou lá uma alergia qualquer, uma intolerância que não pode comer pizza, acabou a amizade. Assim, é extremamente normal que a pessoa perca muitos amigos quando ela se converte, porque as amizades dela eram baseadas em bens desordenados. Todo mundo aqui que se converteu seriamente, espero que todos tenhamos convertido já, e conversão contínua até o fim, se dão conta, né, que as amizades vão
se perdendo, se afastando. Por quê? Porque se baseia em bens deleitáveis e muitas vezes desordenados. Perdido o bem em comum, se perde a amizade, né? Então, como a pessoa que se converteu não quer mais bens sensíveis contrários à razão, as pessoas vão deixando de procurá-la pouco a pouco, né? E aí é evidente que é preciso substituir essas amizades, né, aparentes com boas amizades, com verdadeiras amizades. Bem, também a amizade útil, né, é frágil. Ela continua a existir somente enquanto o amigo é útil para mim. Se eu já atingi aquele fim que eu buscava na amizade, então essa amizade já não vai mais ter sentido, né? Então, e nessas amizades eu não desejo o bem do amigo pelo bem do amigo, né? O verdadeiro bem do amigo, a virtude do amigo. Eu quero o bem do amigo enquanto ele me alcança algo deleitável, enquanto ele me alcança algo útil, né? No fundo, uma amizade por interesse, né? A partir do momento que já não me traz deleite ou utilidade, se deixa de ser amigo. Então, a amizade útil e deleitável são frágeis e passageiras, porque o fundamento delas também é frágil e passageiro, né? Então, nossos gostos podem mudar, né? Aquilo que nos agrada pode mudar rapidamente, né? Isso tampouco é suficiente para manter a união de amizade, né? A utilidade alcançada termina também a amizade. Então, a amizade útil e deleitável são amizades frágeis, passageiras, né? O fundamento é instável, então a amizade é instável igualmente, certo? Para ficar claro, né? Não necessariamente a amizade deleitável ou útil são necessariamente ruins, né? Posso ter ali uma relação lícita, legítima, boa, né? Para me alcançar um bem útil, né? Não se pode ser falso, né? Evidentemente. Pode ter uma amizade baseada na pizza. Você faz parte da associação dos comedores de pizza de Brasília. Então, tem lá uma amizade com as pessoas baseada em pizza. Não quer dizer que seja necessariamente ilícito, certo? Então não é isso que nós estamos dizendo, que é sempre ilícito qualquer amizade assim. Nós estamos dizendo que não é amizade, verdadeiramente. Que pode ser ilícita, pode ser desordenada, como muitas vezes de fato é, né? Eu posso me relacionar com alguém que me ajude a progredir financeiramente, será útil para mim, dentro da moral, evidentemente, né? Então, é lícito, mas não deve ser chamado propriamente de amizade. Eu não quero o bem verdadeiro, né, dessas pessoas. Quero tratar de algo que me agrada ou que me é útil, né? Bem, então, a amizade que se baseia na virtude, a amizade em que se quer o bem do amigo pelo amigo e não por causa de si mesmo, essa vai ser uma amizade duradoura, né? Baseada na virtude. Não basta querer o bem do amigo de qualquer forma, é preciso querer o verdadeiro bem do amigo. Quer dizer que ele seja virtuoso, santo. Porque há amizades em que se quer o bem do amigo, mas um bem aparente, que na verdade é um mal. Satisfazer todos os caprichos, por exemplo. Então, amar o outro, desse amor de amizade, não quer dizer satisfazer todos os seus caprichos, evidentemente. Mas querer e agir para o verdadeiro bem, né? Bem, a amizade baseada na virtude é estável porque a virtude possuída e desejada pelos dois amigos é estável. Bom, vocês sabem, a virtude se adquire pela repetição dos atos, né? Então, para que a alma possa se inclinar a agir bem, de uma maneira profundamente enraizada, né? Uma inclinação profunda da alma para agir bem, isso é a virtude. Como é que se adquire essa inclinação profunda da alma para agir bem? Ninguém nasce virtuoso, ninguém nasce também vicioso. A gente nasce com a ferida do pecado original, com uma certa inclinação ao bem da nossa própria natureza também. Mas ninguém nasce com virtude, ninguém nasce com vícios. Se adquire pela repetição dos atos, virtuosos ou viciosos. Então, para a gente adquirir a virtude,
Preciso repetir os atos de virtude. Né? Bom, além de rezar, evidentemente, pedindo a Deus. Né? Então, para adquirir a virtude, são necessários vários atos, sobretudo atos mais intensos. Né? Se eu quero adquirir a paciência, padre, como é que eu faço para adquirir a paciência? Fazendo atos de paciência. Né? Se, com a graça de Deus, apoiado na graça de Deus, pedindo a Deus isso, então fazendo esforço. Né? Praticando atos de paciência. Inclusive, quem quiser saber, né, melhor, conhecer melhor cada virtude, praticá-la melhor, nesse semestre, às segundas-feiras, nós teremos um curso sobre as virtudes. Sejam bem-vindos. Bem. Então, a virtude, que é essa inclinação bem enraizada na alma, não se perde de uma hora para outra. Não basta um ato ruim para eu perder a virtude. Para perder a virtude, eu preciso também de atos repetidos, viciosos, contrários à virtude. Então, o fundamento dessa amizade, que é a virtude, é um fundamento estável. Né? Claro, se a pessoa vai se obstinando e realmente se entregando ao pecado, ao vício, né, de forma reiterada, essa amizade vai se acabar, porque o fundamento vai se acabar. Mas não termina de uma hora para outra. Né? Com uma amizade útil ou deleitável. Nesta amizade, né, verdadeira, baseada na virtude, estão incluídas as duas outras amizades. Deus faz as coisas bem feitas. Né? Se a gente procura uma verdadeira amizade, a gente vai ter o benefício das duas outras amizades. A verdadeira amizade, baseada na virtude, é prazerosa, porque a gente encontra alegria em ajudar o outro a viver virtuosamente. O outro nos proporciona alegria ao nos deixar ajudá-lo. Então, essa verdadeira amizade, baseada na virtude, é também prazerosa, deleitável. É como consequência, quase. Né? Não como o aspecto essencial, principal dela. A verdadeira amizade é também útil, porque nos torna mais virtuosos pela ajuda que recebemos do amigo, pelas nossas próprias ações também, querendo ajudá-lo verdadeiramente. Então ela vai ser útil para nós também. Então a verdadeira amizade, como todo verdadeiro bem, nos traz alegria e é útil para a nossa salvação. Bem, como eu não estou lembrando se eu coloquei em algum outro lugar aqui, eu vou falar agora, talvez volte a falar disso. Mas a verdadeira amizade é, evidentemente, algo raro. Não é? 3.000 amigos no Facebook, isso é completamente absurdo, né? Não tem amizade, se tiver 2 amigos ali, tem que ser amizade baseada na virtude, já é muito, né? Aquilo ali é pura ilusão. Né? Não dá nem para dizer que às vezes é conhecido, não. Né? Simplesmente gente que te coloca lá, para você colocar também, para ser mais popular, e ter assim um bem deleitável. A amizade é rara, a verdadeira amizade é rara. Por quê? Porque a virtude é rara, infelizmente. Não basta nem 2 pessoas virtuosas para ter uma verdadeira amizade. Às vezes 2 pessoas virtuosas podem não se dar tão bem. Né? Claro, se tratar com caridade, etc. Mas podem não se dar tão bem. Assim. Então, não basta também ser virtuoso para ser amigo, né, propriamente. Então, a amizade é algo raro. Se a gente tiver 2, 3 amigos realmente na vida, já é o bastante. Né? Já é muito. E às vezes pode ter variações também na vida. E claro, primeiro deve ser o cônjuge. Né? Então, a verdadeira amizade coloca o bem do amigo na frente da deleitação e da utilidade. Na amizade, eu quero o bem do amigo, apagando-me a mim mesmo. Né? E aqui a gente já vê também essa proximidade, né, com a caridade, porque a caridade é um tipo de
a amizade. Né? Na caridade, no amor a Deus, nós queremos a glória de Deus apagando-me a mim mesmo. E Nosso Senhor quis o nosso bem, a nossa salvação, ao ponto de sacrificar-se a si mesmo, de morrer na cruz pela nossa salvação. Então, na amizade eu quero o bem do amigo apagando-me a mim mesmo. Então, isso é necessário no matrimônio. Querer o bem da esposa, querer o bem do marido. Renunciando-me a mim mesmo, sacrificando-me muitas vezes. Querer um para o outro progresso na virtude e que esse querer seja conhecido pelos dois, manifesto. Então, pelas obras, pelos atos, pelas palavras e por outros gestos, como a gente vai ver também mais para o final. Claro, não basta querer o verdadeiro bem do outro, é preciso agir para isso toda vez que possível. Além disso, entre os amigos, como a gente viu, é preciso que haja convivência, conversas, concórdia, porque a amizade se funda na comunicação de um bem, num bem em comum. Para ter um bem em comum é preciso que os amigos se comuniquem, se falem. Muitos casais até começam bem, mas pouco a pouco vão deixando de falar, de conversar sobre coisas importantes, relevantes, sobretudo justamente com relação à virtude, e pouco a pouco essa amizade vai desaparecendo, o amor conjugal, que é um tipo de amizade, vai desaparecendo. É preciso concórdia, união de corações. Porque essa comunicação é de um mesmo bem. Assim, os amigos devem querer a mesma coisa e não querer a mesma coisa. Claro, não em todos os detalhes, Um outro gosta de pão de queijo, outro prefere pastel. Não tem tanta... Não precisa estar de acordo com relação a isso, sobre o que é o melhor, evidentemente. Mas no essencial, e na ordenação da vida como um todo, e sabendo ceder, sacrificar-se, sem apegar-se a coisas pequenas que podem ir destruindo a amizade por discórdia, pelos gostos próprios e caprichos. Então é preciso concórdia, querer, união de corações, um mesmo coração, querer a mesma coisa, não querer a mesma coisa. Idem vele, idem nole. Querer a mesma coisa, não querer a mesma coisa. Que é uma boa definição simplificada da amizade. Os amigos querem a mesma coisa e não querem a mesma coisa. E assim devem ser os cônjuges, procurando realmente essa concórdia, essa união de coração nas suas ações, na sua vida, na educação dos filhos. Bom, e os amigos convivem levando a mesma vida virtuosa. Tendo a mesma vida fundada no bem honesto. Ou vivendo juntos com base no bem honesto. Como a gente falou, uma das causas do fim da amizade é a falta de comunicação. Pode ser uma viagem longa ou viagens frequentes. Ocupações outras, sempre ocupado com outra coisa. Sem ter tempo para o cônjuge, para falar, conversar sobre coisas importantes. E perdendo-se então essa comunicação, perde-se a amizade. Bem, a amizade não é só entre o que chamamos comumente de amigos. A amizade, esse amor de amizade, deve existir entre pais e filhos, por exemplo. Então, a relação entre pais e filhos deve basear-se na virtude. Devem se desejar mutuamente a virtude, inclusive com o sacrifício próprio. Devem manter comunicação com relação a isso. E devem
manifestar isso. Mesmo a relação entre governante e súditos deve ser uma relação de amizade. Claro, aqui são espécies distintas, né? E, concretamente, essa amizade se manifesta de maneira distinta, com atos distintos, etc. Mas assim, alguém que governa deve governar para a virtude dos súditos, em última instância. E os súditos também devem ter em vista isso, né? Um padre deve governar para o bem dos fiéis. Então, nessa amizade, né, com os fiéis. E também entre marido e esposa. Deve existir essa amizade com todas essas características, né? E aqui isso se torna capital, né? O amor conjugal é um amor de caridade. Preciso entender bem isso. Não se deve separar em hipótese nenhuma o amor, né, dos cônjuges entre um amor natural, etc., e depois é que vem a caridade. Não, é um amor de caridade, é um amor de amizade. Que se baseia na virtude, né? Que se baseia, em última instância, em Deus, né? Por isso, no casamento tem a terceira parte ali, representada pelo sacerdote. A terceira parte que é Deus, né? Então, o amor conjugal é um amor de caridade, é um amor de amizade, deve ter todas as características que nós mencionamos. Bom, então, retomemos essas características. Bis repetita iuvent. Aquilo que é repetido uma segunda vez ajuda. Então, a verdadeira amizade é baseada na virtude. Então, o amor conjugal deve ser baseado na virtude, em levar para o céu, ter em vista o céu, a vida eterna, a santificação. Então, o marido quer que a sua esposa seja santa e ele vai agir para isso, e vice-versa. A virtude é o bem comum dessa amizade que se quer comunicar um ao outro. Os cônjuges pensam e querem a mesma coisa, a santidade. E vão agir assim. Agora tem que tomar um pouco de cuidado, quer dizer, eu quero a santidade, e acho que a santidade tem que ser assim, o outro acha que tem que ser assado. Um acha que é mais santo assim, o outro acha que é mais santo. Tem que chegar num acordo, né? E saber que se você insistir muito, o outro não quiser, ainda que você queira um bem e der briga, vai ser pior do que fazer de outro jeito, que talvez não seja tão bom, mas que é bom, né? Então eles pensam e querem, os cônjuges pensam e querem a mesma coisa, a santidade. Eles detestam e evitam a mesma coisa, o pecado. Inclusive o desentendimento mesmo entre eles, né? Bem, o objetivo do marido não é primeiramente seu próprio bem, mas o bem da esposa. O objetivo da esposa não é primeiramente o seu próprio bem, mas o bem do marido. E o bem verdadeiro, né? Nós estamos falando da virtude. O marido se sacrifica para que sua esposa seja virtuosa. E a esposa se sacrifica para que o marido seja virtuoso e para que se mantenha também a paz na família. E essa amizade conjugal é mantida pela boa convivência, pela boa conversa, em que se ajudam mutuamente, em que expõem também a própria alma naquilo que cabe entre esposos, né? Também que o esposo não é propriamente um diretor espiritual. E essa amizade, então, vai ser estável e duradoura, né? E como a gente falou, ela é rara, né? Porque rara é a virtude, é preciso tempo para a virtude nascer, para nascer realmente a amizade, né? A fim de conhecer a outra pessoa também. A amizade leva tempo mesmo para ir se formando, para ver se realmente a outra pessoa é virtuosa, se conseguem se ajudando mutuamente, etc. Todo final de semana, tal pessoa vai almoçar na minha casa, já é minha amiga, não é tão simples, né?
Bom, a princípio, né, qual é o tempo de formar essa amizade? Antes do casamento, né? Eu vou chegar no caso em que não foi o caso. E ver como se pode remediar. Tudo tem solução possível para se alcançar o céu. Então, diante disso, né, nós podemos compreender porque a Sagrada Escritura diz que nós encontramos um tesouro quando encontramos um amigo. O amigo quer o nosso bem antes do seu próprio bem. Ele está disposto a sacrificar pelo nosso bem. Ele nos fortalece nas fraquezas, nos incentiva no bem, nos aconselha, nos corrige. Os que nunca corrigem o amigo, quando necessário, não são amigos, né? Claro, tem que ser de uma maneira devida, no momento oportuno, mas é evidente que tem que corrigir, né? Se é verdadeira amizade, então vai se levar a isso, né? A uma boa correção. O amigo não tem nenhum interesse a não ser a minha virtude e a minha santidade. E é uma coisa estável, duradoura. O único meio de perdê-la é a obstinação no pecado. Ou então, bom, claro, falta de comunicação. Bom, passemos então, desde já, à Sagrada Escritura. Eclesiásticos 6, 7, 17. Se adquirires um amigo, adquire-o na provação, não confies nele tão depressa. Na provação é que se prova, principalmente, a virtude. Quando tudo está muito bem, é fácil, né? Ser virtuoso, ou aparentar a virtude. Então, se adquirires um amigo, adquire-o na provação, não confies nele tão depressa. Pois há amigos em certas horas que deixarão de o ser no dia da aflição. Quer dizer, no fundo é uma amizade deleitável, uma amizade útil. No dia que ele tiver que se sacrificar, você está com uma dificuldade, com uma provação, que evidentemente é algo que desagrada o outro, né? Então ele vai sair. Né? Pois há amigos em certas horas que deixarão de o ser no dia da aflição. Há amigo que se torna inimigo. E há amigo que desvendará ódios, querelas e disputas. Sobretudo quando é justamente uma amizade muito baseada em um bem deleitável, né, em coisas sensíveis, etc., que costuma gerar muito ciúme, né, inveja, apego. Amigo que só o é para a mesa, né, deleitável, e que o deixará de o ser no dia da desgraça. Se teu amigo for constante, ele te será como um igual, e agirá livremente com os de tua casa. Bom, como igual aqui, significando também essa concórdia, né, essa união de corações. Se rebaixa em tua presença e se retrai diante de ti, terás aí, na união dos corações, uma excelente amizade. Quer dizer, se ele se sacrifica pelo teu bem. Separa-te daqueles que são teus inimigos e fica de sobreaviso diante de teus amigos. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. Ainda mais se esse amigo é o cônjuge. Nada é comparável a um amigo fiel. O ouro e a prata não merecem ser postos em paralelo com a sinceridade de sua fé. Nada é comparável a um amigo fiel. Um amigo fiel é um remédio de vida e imortalidade. Porque a amizade, baseada na virtude, então vai levar ao céu. Ela se baseia na virtude, leva à virtude, consequentemente ao amor a Deus e ao céu. Quem teme ao Senhor achará esse amigo. Como a gente falou, é tal a necessidade, né, na prática de ter boas amizades para a gente salvar, que se a gente quer servir a Deus sinceramente, terminaremos achando esse amigo. Eu espero, em primeiro lugar, que seja justamente o cônjuge. Inclusive, você deve pedir isso. Né? Primeiro, a amizade no matrimônio e boas amizades na vida. Quem teme ao Senhor terá também uma excelente amizade, pois seu amigo lhe será semelhante. Então, a gente tende a se juntar com quem é semelhante a nós. Se nós tememos a Deus, quer dizer, se nós buscamos a santidade, bom, nos uniremos com aqueles semelhantes a nós, que buscam também seriamente
a santidade. E aqui eu boto uma citação de Dom Bosco, né? Não chega a nos interessar tanto, mas tem algumas coisas importantes, né? Então, no seu livro destinado aos jovens, acho que nós podemos aplicar aqui também. Ouvi o que diz o Senhor: quem andar com o virtuoso será também virtuoso. E se esse virtuoso, né, está do nosso lado, está do lado de vocês cotidianamente, então, melhor ainda. O amigo dos estultos tornar-se-á semelhante a ele. Foge do mau companheiro como da mordedura de uma cobra venenosa, quase a fatia colubre. Em suma, se andardes com os bons, eu vos afiancio que ireis com os bons ao paraíso. Pelo contrário, frequentando companheiros perversos, vos pervertereis também vós, com perigo de perder irremediavelmente a vossa alma. Contudo, podes também ter bons companheiros, e serão os que frequentam os sacramentos da confissão e da comunhão, os que frequentam a igreja, os que com as palavras e com exemplo vos incitam ao cumprimento dos vossos deveres, vos afastam da ofensa a Deus. Então, isso que os cônjuges devem fazer, né, em última instância. A estes deveis frequentar e tirareis muito proveito. Desde que Davi, quando jovem, começou a frequentar um bom companheiro chamado Jonatas, tornaram-se ambos bons amigos com proveito recíproco, porque um animava o outro na prática da virtude. Então, assim devem ser os cônjuges, animar um ao outro na prática da virtude, com sacrifício próprio, com condescendência, com paciência. Bem, então, como a gente já falou, o amor conjugal é um amor de amizade de espécie própria, né? Bom, alguns problemas. Quando não está fundado esse amor conjugal na virtude, quer dizer, não se casaram com base nisso, efetivamente. Casaram-se baseados no bem deleitável, no bem útil, mas não na virtude propriamente. Qual é a solução? É preciso que se busque, então, agora, a virtude. Ainda que seja da parte de apenas um dos cônjuges, né? Ou ainda que seja com velocidade um pouco distinta. Então é preciso buscar agora a virtude, em que esse amor comece a se basear cada vez mais na virtude, e que se ainda não é um amor recíproco baseado na virtude, que você faça da sua parte isso, né? Que se sacrifique pela virtude do outro, né? E que se torne cada vez mais virtuoso e que procure a virtude do cônjuge, né? Outra questão: casei em primeiro lugar para que ele ou ela me faça bem. Não. Isso é muito comum, isso aqui é a causa de grandes problemas também no matrimônio. A pessoa imagina o outro como fazendo tudo para ela. Me ama tanto, vai fazer todas as minhas vontades, etc. Então, o contrário, né? Ele que acha isso. Então, é casar querendo o próprio bem antes do bem do outro. Não vai dar certo. Então, a solução é passar a querer o bem do outro antes do próprio bem. O casamento é sacrificar-se para o verdadeiro bem do outro, né? Por isso o casamento se faz diante do altar, onde se oferece o sacrifício da cruz. Por isso, né, diz o senhor Tia Mertot, que deve ter um crucifixo em particular no local onde se fazem as refeições, né? Em geral, o local que mais convive a família, para lembrar, então, da cruz, né, do sacrifício de Nosso Senhor, para podermos imitá-lo no nosso dia a dia. Então, o casamento é sacrificar-se para o verdadeiro bem do outro. Então, é preciso mudar essa mentalidade, se casou com isso. Não só sacrificar-se, que às vezes tem esse sentido de renúncia, etc., mas ajudar, efetivamente, né? Do que o outro precisa para progredir na vida espiritual, em que eu tenho que ser mais paciente também e ver a melhor maneira de ajudar nos seus defeitos, né? Como posso incentivar, por exemplo, outro tem dificuldade para rezar, propor orações em comum, né? Bom, muitas coisas dependem, né, concretamente da condição dos esposos, mas procurar meios, né, para ajudar o outro.
Outro problema, falta a área Damácio, né? Quer dizer, apenas um é virtuoso ou busca a virtude realmente. Então não haverá amor conjugal propriamente dito, como deve ser. De fato não vai ter, mas deve buscar isso. E o cônjuge, então, que talvez busque um pouco mais a virtude, deve perseverar, né? Com sacrifício, renúncia de si mesmo, atraindo o outro para a virtude, sobretudo com as orações e o exemplo. São Paulo mesmo o diz, né? Que aquele cônjuge que é santo, quer dizer, procura levar as coisas um pouco mais a sério, deve então converter o outro, né? Não a golpe simplesmente de cobrança e reclamações, que vai adiantar pouco em geral, mas com exemplo, paciência, oração, ajudando. Outro problema, né? Falta de manifestação afetiva e efetiva desse amor. É preciso que esse amor seja demonstrado com atos, né? Com obras em primeiro lugar, evidentemente, que mostrem a preocupação pelo bem do outro, pelo bem da família, pelo bem comum. Preciso demonstrar isso com atos, sobretudo, também com palavras. Mostrar não só de maneira efetiva, quer dizer, fazendo, mas mesmo de maneira afetiva, né? Às vezes a gente tem a impressão que se cai num erro um pouco oposto, né? Eu sou católico, a razão sobre o sentimento, que ordena o sentimento, e aí não tem mais demonstração de afeto nenhuma, né? Uma palavra carinhosa, uma palavra de afeto, um presente, uma lembrança, etc. Não, eu sou católico e tal. Não. Demonstrar o afeto também é segundo a razão. Também é racional, demonstrar o afeto de maneira ordenada. Então é preciso fazer isso também, né? Bom, e aqui a gente poderia fazer uma grande digressão, né, sobre as diferenças entre uma mulher, que a gente já fez também em outras ocasiões. Então é preciso também compreender como é que o outro enxerga essa demonstração. Aquele clássico exemplo, né? O homem pega todo o salário dele do mês e dá para a esposa como prova de amor. Ela vai dizer assim, é um absurdo, é um grosseiro, está querendo me comprar, eu não sei o quê, eu preferi uma simples rosa a tudo isso, etc. Bom, os dois têm um pouco de razão, precisam compreender o outro. Mas é preciso demonstrar, com atos e palavras, o amor efetivo e afetivo, né? Esse amor afetivo que não quer dizer ser meloso, etc. Tem que ser, claro, em momentos e ocasiões convenientes, né? Queria inclusive pegar aqui o exemplo da mãe de Santa Teresa do Menino Jesus. Tem mais exemplos dela do que do pai, porque os escritos dela ficaram, né? Primeiro que ela escreveu mais, depois que se conservaram um pouco mais, né? Bom, aqui é uma das filhas, né, que escreve, a irmã Genoveva da Santa Face, que, se não me engano é Celina. Ela diz, já mencionei a perfeita compreensão entre meus pais, ainda que à primeira vista suas opiniões divergissem um pouco sobre um ponto qualquer. Mamãe tinha por meu pai tanta admiração quanto afeição e deixava-o exercer plenamente uma autoridade de veras patriarcal. Claro, né, o que era facilitado justamente pela virtude dele, né? A virtude facilita tudo. Facilita o exercício da autoridade, facilita a boa submissão, facilita a educação dos filhos, né? Não só facilita, como no fundo é necessária a virtude para isso. Minhas irmãs afirmaram diversas vezes que sua união foi sem nuvens e a correspondência de minha mãe prova-o. Mostra também que mamãe não podia viver longe dele, mesmo por alguns dias. As cartas que ele escrevia terminam com frases como esta, eco fiel de seus sentimentos. Em geral, tudo que se relaciona a Santa Teresinha, a família de Santa Teresa, parece, à primeira vista, muito meloso, né? É um grande erro isso daí. E só mostra a superficialidade de quem assim enxerga as coisas, né? Inclusive, para tirar um pouco isso, eu recomendo esse livrinho aqui, curto, Henri Guion, Teresa de Lisieux, porque justamente ele era assim, preconceituoso com a devoção a ela, mas depois ele entendeu bem, então ele explica bem para quem pode ter alguma hesitação. Bem, então,
As cartas que ele escrevia terminam com frases como esta: eco fiel de seus sentimentos. Tua esposa que te ama mais do que a própria vida. Amor de sacrifício, né? Amor de amizade. Mais o bem do outro do que a própria vida. Bom, tem uma carta que ela termina, né, dizendo sou toda tua, etc. Então, assim, mostrando, né, demonstrando esse amor de modo também afetivo, né, com palavras e de modo ordenado. O senhor cônego de Umene, vigário-geral de Sés, que batizou Teresa quando vigário de Nossa Senhora de Alençon e que conhecia bem nossa família, fez este elogio nos processos. Era admirável a união nessa família, tanto entre os esposos como entre os pais e filhos. Nós veremos na última conferência, resistam até lá, que assim, parece, o paraíso na terra, tudo era muito simples, tudo muito fácil. Não era tão simples assim, a gente vai ver também dificuldades nessa educação e que essa união se conquistava também a custo de sofrimento, de renúncia, de cruzes, né? A família de Santa Teresinha, inclusive. Então, isso para demonstração, né? Com atos e palavras de amor efetivo e afetivo. É importante. Problema, a falta de comunicação também, que destrói a amizade. Então é preciso que os cônjuges mantenham conversa. Se não conseguem conversar assim naturalmente no dia a dia, sobre coisas importantes, né, mesmo que problemas a resolver também, de modo muito sereno, de modo muito unido, né, realmente, às vezes os cônjuges começam também, né, contra essa concórdia e união de corações, uma disputa, né, eu tenho que ter razão, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que prevalecer, não ele prevaleceu aqui, ou ela prevaleceu aqui, então agora é minha vez. Não é assim que funciona, né? Então é preciso essa comunicação, né? Se não consegue naturalmente no dia a dia, a rotina muito agitada, o que é uma pena, procurar às vezes separar, mesmo em um dia da semana, um momento para isso, né? Inclusive com os filhos também, né? Como já mencionei em algumas outras ocasiões. Então, conversar para se manter efetivamente esse amor de amizade. Então é preciso procurar isso, né? Esse amor de amizade com essas características, baseado na virtude, ou procurando a virtude, conduzindo a virtude, querendo o bem do outro antes do próprio bem, antes da própria vida, como dizia Zélia Guérin, ou Martin, que isso seja manifesto, né, e efetivo, com sacrifício próprio, tendo paciência, sabendo sofrer efetivamente. Então, muito importante, né? Não quer dizer que vão sair daqui, agora amor e amizade está tudo resolvido. Vão enfrentar dificuldades, mas é preciso justamente enfrentá-las nessa perspectiva, né? Sem desistir e rezando a Deus, pedindo também essa graça. Então, nós faremos a oração e teremos o nosso lanche. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.